Capítulo 8. Sabe as lições do Dr. Villefort. Recostada em uma poltrona artisticamente lavrada, Geneviève, trajando rigoroso luto, empunhava um livro sem ler. Seu pensamento, sem poder fixar-se na leitura, vagava pelo passado, na tristeza da separação do companheiro que desde os dias da sua juventude lhe fora amparo e dedicação. Quanta falta lhe fazia! Encontrara nele todo apoio ao seu coração inexperiente e agora que ele lhe faltava, tornava-se difícil prosseguir. Consultava-o sobre tudo nas mínimas coisas, e se alguma mágoa lhe feria o coração, era com ele que desabafava e procurava conforto. Como era difícil assumir a liderança de tudo, cuidando das propriedades e da família. Tinha o auxílio do conde de Ancourt, mas mesmo assim não se sentia em segurança. Constantemente, naqueles 6 meses de solidão, seu pensamento procurava o passado, recordando os tempos felizes. Apesar da juventude bem cuidada ao lado dos pais, sempre viverá só, porquanto eles envoltos nos compromissos sociais, não dispunham de tempo para fazer-lhe companhia. Com o casamento sentirá-se amada e feliz. Mas agora, apesar dos filhos muito amados, a solidão voltará trazendo saudade e tristeza. Não viu quando a criada entrou na sala e tornou: Senhora Marquesa, o doutor está aí. Arrancada do seu mundo íntimo, Geneviève sobressaltou-se. Quando a serva repetiu a frase, ela sorriu: Faz-o entrar. A presença do médico sempre lhe causava alegria. Apesar de não conhecê-lo senão no dia em que seu marido morreu, ele, por sua bondade, sua compreensão, sua dedicação e sua inteligência, conquistara-lhe a simpatia. Confiava em sua figura encanecida e experiente. Sentia-se segura e amparada contando-lhe seus receios e problemas. Era na qualidade de amigo muito querido que o recebia. O médico, entretanto, preocupado com o abatimento da jovem senhora, examinava-a com cuidado, ministrando-lhe sedativos e conselhos. Vendo-o entrar, Geneviève levantou-se com um brilho fugidio de alegria no rosto entristecido. Senhor doutor! Que prazer! Como vai, senhora Marquesa? Curtindo a minha solidão. Sinto-me feliz com vossa presença. Noto que conservais a tristeza no semblante. Não sabeis que alimentando sempre esse pensamento, podereis adoecer? Hora de esquecer! Geneviève baixou a cabeça desanimada. Não posso. Nesse caso, permiti dizer-vos que causais imensa dor ao vosso pobre marido. Geneviève arregalou os olhos e pareceu não entender. Como? Digo-vos que é verdade. Por que tanta tragédia em torno da morte? Claro está que sentimos a dor da separação daqueles que amamos. Mas a vida continua e a separação é temporária. Depois, Deus é bom e justo. Se assim determinou foi porque era necessário em benefício de todos. Sacudida pelas enérgicas palavras do médico, a jovem senhora pareceu sair do marasmo em que deliberadamente se mantinha. Por que não devo entristecer-me com a viuvez? Dizeis que a separação é temporária, mas todos acham que quem morreu nunca mais volta. Onde está vossa fé em Deus? Acreditais em Deus? Um pouco picada pela pergunta, ela respondeu: Certamente, doutor. Então por que não confiais nele? Mas eu confio. Então por que achais que a vida acaba com a morte? Que os que se foram não voltam. Geneviève baixou a olhar confundida. Muitas vezes apelar em preces. Receberá ajuda e consolo. Vendo-a calado, o doutor continuou: Nunca vos ocorreu que o espírito é eterno e, que sendo assim, depois da morte do corpo ele deve viver em algum lugar, que por agora não sabemos, mas que nem por isso deixa de existir? Nunca meditastes que essas mesmas almas um dia deverão reencarnar na Terra, que é uma escola para os sentimentos, além de uma penitenciária onde sempre a justiça de Deus se cumpre e de onde ninguém poderá sair sem pagar até o último ceitil? Falais de forma extravagante. Onde encontrastes essas teorias? Na vida, senhora Marquesa. Os orientais sempre acreditaram na transmigração das almas. Sócrates também a divulgava na Grécia Antiga. Mas nunca eu as teria aceitado se a vida cotidiana não pudesse comprová-las. Quereis dizer que tendes provas?
O médico sacudiu a cabeça afirmativamente. A observador atento e interessado em encontrar a verdade, elas se revelam com abundância. Basta submeter os acontecimentos que tomamos conhecimento à análise para verificarmos que somente a reencarnação pode explicá-los com clareza, ao mesmo tempo evidenciando a justiça perfeita de Deus. Apesar de tudo, sempre fui daqueles que precisa compreender para aceitar seja o que for. Talvez por isso jamais tenha me submetido ao domínio de uma religião, que considero meramente humana. Pondo de lado a igreja instituída pelos homens, procurei investigar racionalmente o cristianismo e quanto mais o fazia, mais e mais compreendia sua profunda sabedoria. Foi preciso tempo, observação e estudo, mas cheguei finalmente à conclusão de que representa o caminho que nos levará à redenção espiritual. Genevieve escutava atenta, querendo penetrar fundo no pensamento do médico. Percebendo que era ouvido com interesse, o médico continuou, partir do princípio de que todos os acontecimentos, os fenômenos, que dantes ocorriam e dos quais nos fala a Bíblia, certamente, deveriam poder acontecer em nossos dias. Se aconteceram ontem, poderão repetir-se hoje ou amanhã, do que se depreende que aqueles que representam lendas são frutos da imaginação fértil do povo, naturalmente não se repetiriam. Assim, comecei a submeter todos os fatos extraordinários que chegavam ao meu conhecimento ao raciocínio e à observação, e classificando-os pude aprender certas manifestações que, pela repetição insuspeita, por terem acontecido desde o início da nossa civilização, devem ser catalogados como reais e naturais. A manifestação dos espíritos daqueles que se foram deste mundo é um desses fatos tão notórios que só os cegos voluntários não querem ver. Sempre tem ocorrido. Rara é a família que não possa contar em seu próprio lar, com pelo menos uma manifestação dessas. Um aviso providencial, uma despedida de um parente ausente que morre, um socorro num momento de aflição. Não conheceis nenhum caso desses em vossa família? Minha mãe sempre contava que viu meu avô sentado no leito de minha avó, na hora de sua morte. Mas ela estava muito nervosa, teria sido alucinação. Isto é o que alguns dizem. Pensando assim, envergonhados, jamais contam o que viram ou sentiram nessas ocasiões. Contudo, trata-se de fenômeno normal. Pela repetição em todos os tempos e em todas as partes do mundo, não resta dúvida, é uma realidade. Partindo daí, logo somos levados a pensar. Se voltam, então continuam vivendo em outro lugar, e assim sendo, como será ele? Genevieve surpreendeu-se. Talvez um lugar de nuvens e fumaça como eles mesmos. O médico abanou a cabeça. Não creio. O que sempre dizem, tal qual são vistos, comprova o que o Cristo disse no Evangelho: a cada um será dado segundo suas obras. Estarão felizes se tiverem sido bons, e desgraçados se fizeram mal ao seu próximo. Genevieve suspirou com certo alívio. Nesse caso, meu Gerard estará no céu. Sempre foi muito bom. Concordo. Deverá sentir-se em paz, pelo menos. Mas, senhora Marquesa, assim, de raciocínio em raciocínio, de observação em observação, cheguei à conclusão de que a vida continua depois da morte. Que o espírito é eterno, mas para que possa depurar-se e conseguir alcançar a perfeição, deve voltar a nascer na terra muitas vezes. Como chegou a essa conclusão? Observando o sofrimento humano, a maldade de muitos, a bondade injustiçada de alguns. Só a reencarnação pode explicar tantas anomalias no mundo, conciliando-as com a perfeição de Deus e sua justiça. Em que bases? Na da única que podemos aceitar, de que quem fez o mal deve voltar para a devida reparação e purificação. Existem dores que só nos sensibilizam quando as sentimos dilacerando-nos o coração. Se as causamos aos outros, é justo que as sintamos para aprendermos a moderar nossos impulsos no mal. Tudo na vida, na natureza, é manifestação de amor e por isso devemos aprender a amar para estar com Deus. Essa justiça é dura. Não será muito rigorosa? Que vos parece melhor? Que vossos filhos paguem pelos vossos erros ou que sejais vós mesmos forçados em vidas futuras a resgatá-los? Para ser justa, tendes razão.
Prefiro pagar por minhas faltas a que meus filhos sofram inocentes, se nós, apesar da nossa insignificante compreensão humana pensamos assim, Deus será pior do que nós castigando inocentes por pecadores? Isto nos torna muito responsáveis de repente, comentou Genevieve pensativa. Que bom se todos fossem compreensivos como sois, comentou o médico, mas estou aqui a falar e acredito haver-vos cansado com meus arroubos. Pelo contrário, doutor. Estava triste e deprimida, vossa palestra confortou-me. Fico-vos muito grata. Sinto-me feliz quando posso reacender a chama da fé em um coração sofredor. Hoje tive um dia triste. Venho do castelo de Varenne. A baronesa anda muito mal. Comove-me a desolação do barão e do filho. Genevieve sentiu o coração angustiado. Acreditais que ela possa recuperar-se? O médico abanou a cabeça. Infelizmente não. Teve ontem uma recaída e está prostrada. Talvez seja o fim. Vou para casa ultimar alguns afazeres e regresso ao castelo de Varenne à noite. Pretendo permanecer ao lado daqueles amigos a quem estimo com carinho. Genevieve considerou, pobre barão. Devemos-lhe muitos favores por ocasião da morte de Gerard. Desejo que ela possa salvar-se. Deus vos ouça. Quando o médico se foi, a jovem senhora encostada à janela olhava as árvores do parque, e uma lágrima assomou-lhe aos olhos comovidos. Pobre barão! Se errara na mocidade, pensou ela, sua dedicação, para com a esposa enferma e quase assassina o redimira. Amara realmente sua mulher? Não o sabia. Pensou em Gerard e lembrou-se das afirmativas convictas do médico sobre a continuidade da vida. A figura querida do esposo surgiu-lhe na mente num assomo de emoção. Seu pensamento chamou: Gerard, onde estás? Por que me abandonaste? A figura que vi em pensamento pareceu-lhe ter vida própria, alisou-lhe os cabelos e beijou-lhe a testa contraída. Genevieve sentiu um doce calor envolver-lhe o corpo, como que restaurando-lhe as energias adormecidas. Abriu os olhos aliviada, sentindo-se leve e disposta a recomeçar a luta no lar e da administração da família. Não compreendeu bem o que ocorrerá, mas sentiu que daquele dia em diante não mais choraria por Gerard. Sentiu a seu lado e percebeu que de algum lugar, fosse onde fosse, ele estaria velando por ela. Capítulo 9. Benefício do perdão a moribundo. O dia estava frio e triste. O inverno vestira de cinzento a paisagem e já as geadas contínuas pelas madrugadas anunciavam que dentro em breve a neve começaria a cair. Apesar disso, Genevieve saíra, ao cair da tarde, dirigindo-se ao castelo de Varenne. Sabia que a baronesa definhava e resolvera visitá-la, no impulso do seu caráter generosa. Sentirá-se muito sensibilizada pelos préstimos do barão e, pensando no problema doloroso daquela família, decidiu mostrar-lhe sua gratidão. Entretanto, enquanto a carruagem corria pela estrada bem cuidada, a jovem senhora pensava e chegava à conclusão de que outro motivo ainda mais importante a conduzia a Varenne. Pretendia com sua presença dar a entender tanto a Lívia como ao barão que o atentado horrível em que sua mãe fora envolvida estava esquecido. Queria que a pobre senhora tão sofredora, que arrastara as penas do seu crime com tantos sofrimentos, pudesse ao menos no momento supremo partir em paz. Genevieve sentia por ela muita piedade. Horrorizava-se a pensar que, se estivesse no lugar dela, não poderia desertar da vida sem o consolo do perdão. Reviveu mentalmente as cenas do passado e com alívio percebeu que restava apenas muita piedade por aquela infeliz criatura. Quanta dor, quanto remorso devia guardar em seu coração. Pobre senhora! Levava seu filho mais velho para cumprimentar o filho do barão, pensando na infelicidade daquele menino, tão só, sem amigos e que estava prestes a ficar sem a mãe. Foi recebida pelo barão com extrema delicadeza. Fixando-lhe o semblante cansado e entristecido, percebeu um vislumbre de alegria quando os dois meninos, abraçados, com a simplicidade própria das crianças, se foram para o outro lado do salão, na amizade espontânea e efusiva. Vendo-os entretidos, o barão tornou: sou-vos muitíssimo grato pela gentileza. Só um coração de mãe como o vosso poderia lembrar-se de alegrar uma criança tão só como meu filho.
Genevieve sorriu. Gerard apreciou muito.